Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai abrir os seus olhos a respeito de batalha espiritual e eu vou te mostrar como você pode vencer todos os desafios que surgirem na sua vida. E no final, nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração e eu creio que Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero você aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, porque eu quero te fortalecer na caminhada com Deus, eu quero orar pela sua vida, e quanto mais você buscar ao Senhor, mais Ele vai agindo em seu favor. Amém? E aproveite agora também e já deixe aí um comentário dizendo de qual cidade você é. Eu quero te conhecer um pouco mais, afinal de contas, todos os dias você está aqui comigo e eu quero saber mais sobre a sua vida, ok? Irmãos, a palavra que eu quero ler para vocês hoje está em Hebreus capítulo 12, que diz assim, preste atenção. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui nós vemos, irmãos, duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque só assim nós conseguiremos cumprir a vontade do Senhor. E além disso, a segunda lição que aprendemos aqui é que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas você sabe o que isso significa? Significa que Jesus é o autor da nossa fé, ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa, mas ele também é o consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus o tempo todo, senão a gente não vai conseguir completar a carreira cristã. E eu quero citar um exemplo muito claro disso. Em um momento em que Pedro agiu no sobrenatural, ele deu o primeiro passo de fé, mas assim que as dificuldades chegaram, ele fraquejou, ele fracassou. A Bíblia conta que certa noite, os discípulos estavam seguindo de viagem de barco pelo mar da Galileia, só que Jesus não estava com eles, porque Jesus havia ficado para orar no monte sozinho e ter um momento a sós com o Pai. Então, de repente, uma forte tempestade tomou conta daquele mar e aqueles homens tiveram muito medo. E como se não fosse o bastante, toda aquela angústia, aquele desespero, eles começaram a ver um vulto caminhando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Mas na verdade, era Jesus que estava vindo ao encontro deles, tudo para que eles não tivessem medo, pois Jesus queria mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele governa sobre a natureza, sobre qualquer poder deste mundo. Irmãos, assim que Pedro descobriu que era Jesus, na mesma hora ele falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas também. E nós vamos ver o que aconteceu em seguida. Em Mateus capítulo 14, o versículo 28 e o 29, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Eu confesso que eu queria estar naquele lugar para ver exatamente o que aconteceu. Irmãos, a Bíblia conta nos próximos versículos que Pedro estava caminhando sobre as águas, desfrutando do sobrenatural, só que de repente o mar começou a ficar agitado, os ventos começaram a vir sobre ele e ele começou então a afundar. E aí que está a grande questão, irmãos. Enquanto nós mantermos os nossos olhos em Jesus, o sobrenatural fará parte da nossa vida. Você que está aí me ouvindo hoje, talvez você está passando um grande problema. Grandes tempestades têm vindo sobre a sua vida, notícias ruins, diagnósticos de doença, problemas familiares, problemas com dinheiro, não importa o que seja, são tempestades que vêm sobre você.
E se você não manter os seus olhos em Jesus, você vai fracassar. E essa não é a vontade do Senhor para você. Ele quer que você reine sobre cada tempestade, sobre todos os problemas, mantendo a sua fé no Senhor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, meu irmão, creia que essa é somente mais uma tempestade que o Senhor vai acalmar, tá bom? E eu quero que você imagine agora aquela situação de Pedro. Imagine se não houvesse essa tempestade, não houvesse os ventos contrários, nem aquelas ondas batendo contra ele. Imagine que houvesse somente uma calmaria naquele mar. Com certeza seria um momento maravilhoso para Pedro, mas ao mesmo tempo ele não seria provado. Irmãos, nós precisamos passar por provações, por tentações, para que a nossa fé seja aprovada. E por isso, irmãos, é que vêm as tentações, vêm os testes contra nós. Nesses momentos o Senhor está olhando para dentro de nós, para o nosso coração. Ele quer saber se nós vamos continuar olhando para Jesus ou não. Então a fé, ela é provada nos momentos difíceis, onde não há mais esperança. Você que está aí passando por lutas, este é o momento de você demonstrar a sua fé. Porque se tudo estivesse bem, então você não teria dificuldades, você não teria como demonstrar que você ama ao Senhor, que você deseja estar com Ele, custe o que custar. Irmãos, por mais difícil que seja a nossa vida, por piores que sejam as nossas lutas, Jesus está nos chamando, venha, ande sobre o mar, ande sobre as circunstâncias. Oh, meus queridos irmãos, não podemos depender daquilo que os nossos olhos veem, não podemos depender daquilo que a gente escuta, daquilo que nós sentimos. Nós devemos viver pela fé. E a Bíblia diz no livro de 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. E quando você passa um tempo com Ele a sós, em oração, meditando na sua palavra, orando em línguas, buscando ao Senhor de todo o teu coração, é ali que o Senhor vai derramando da presença dEle, Ele vai fortalecendo aqueles que estão cansados, desanimados, é ali que Ele vai te dando instrução. Eu quero te dizer uma palavra profética, é no seu momento de frustração que o Senhor Jesus Ele quer te dar um novo caminho. Amém? A Bíblia conta que certa manhã Jesus estava ensinando as multidões e de repente ele percebeu que os discípulos estavam voltando nos barcos totalmente frustrados, desanimados, porque aquela noite inteira eles não pegaram um peixinho sequer. E então Jesus, naquela maior paz, calmaria, ele simplesmente disse para Pedro e para todos os outros: lancem as redes lá no fundo, lá onde as águas são mais fundas. E naquele momento Pedro retrucou Jesus e ele disse: Mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos um peixe sequer. Mas então Pedro disse algo que fez toda a diferença. Ele disse o seguinte: mas já que é o Senhor quem está dizendo, nós vamos lançar as redes. Irmãos, a Bíblia conta que quando eles lançaram as redes, eles tomaram um grande susto, porque eram tantos peixes que foram enchendo as redes que tiveram que chamar outro barco e quase que as redes se rasgaram. Irmãos, naquele momento, Pedro chegou diante de Jesus, se prostrou diante dele e disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador demais, eu não mereço o que o Senhor tem feito na minha vida. Mas Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Aleluia! Como o Senhor é maravilhoso, não é verdade? É no momento da frustração que Deus nos dá uma nova revelação, uma nova direção na vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, eu creio que você está mais próximo da vitória do que você imagina. Não desista agora, pelo contrário, olhe para Jesus, volte os seus olhos para Ele e quando Ele te der a nova instrução, você simplesmente vai dizer: já que é o Senhor quem disse, eu vou obedecer. Amém? E já que nós estamos falando sobre tempestades, sobre dificuldades, eu quero ler com você somente mais um versículo que está no Salmo 107. E em seguida nós já vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Amém? O Salmo diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha que lindo, irmãos.
as ondas sossegaram e Deus os guiou a um lugar de calmaria, a um lugar de segurança. Meus queridos, nós podemos descansar no dia de hoje, sabendo que essas ondas, por mais que sejam grandes, elas estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! E agora eu quero que você feche os teus olhos, você vai clamar junto comigo. Eu não quero somente orar, mas se você puder, ore também com o seu coração, na sua mente. Não importa onde você esteja, exerça a sua fé e o Senhor vai ouvir a nossa voz. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, quero te agradecer pela nossa saúde, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Oh meu Pai, eu quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado aqui comigo, meu Pai, todos os dias. Eles têm compartilhado essas orações, eles têm pregado o Evangelho através dos vídeos. E é por eles que eu peço, meu Pai, eu peço que o Senhor renove a fé, a esperança dessas pessoas, Senhor. Eu não conheço os problemas deles, eu não conheço a vida íntima e particular, mas o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, derrame bênçãos sem medidas na vida dessa pessoa, na área profissional, na área sentimental e principalmente na área espiritual. Oh, meu Pai, quantas vezes nós fraquejamos na fé, quantas vezes nós duvidamos, nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo e parece que não existe saída nenhuma porque nós duvidamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, nós somos muito falhos, nós não conseguimos viver com o coração totalmente voltado para Ti. Os nossos olhos sempre olham as circunstâncias, sendo que a Tua palavra diz que devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, nós estamos aqui declarando que Jesus é o Senhor, Ele é o que acalma a tempestade, Ele é o que resolve todas as nossas aflições. E nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está entrando com providência. Meu Pai, esta mulher que tem pedido por socorro não está aguentando mais esse casamento, não está aguentando mais as lutas dentro de casa. Jesus, fortalece a fé desta mulher. Jesus, eu te peço também que o Senhor fortaleça a fé deste homem, este homem que não tem aguentado a solidão, esse homem que tem caído em tentações por não suportar o tempo da espera. Eu te peço, Senhor, fortaleça, traga sabedoria, traga um renovo, Senhor, na alma, no espírito. A Tua palavra diz que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Senhor, dá-nos uma fé inabalável, uma pessoa que olha as circunstâncias, mas não é influenciado por elas. Senhor, nos ajude, meu Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Oh Deus, nos ajude a vencer o mal que vem tentando nos atormentar. Essa tempestade que tem sido levantada pelo inferno está caído por terra em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma autoridade, Senhor, porque o Senhor já nos deu a palavra da vitória e agora nós precisamos tomar posse do milagre. Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual, Jesus Cristo é o nosso Senhor, a nossa fé está nele e nós cremos que em breve essa tempestade irá passar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, fortaleça a vida de cada um hoje e tira também, Senhor, toda dor na alma, toda dor no corpo. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Os milagres que o Senhor fazia no passado, faça hoje também, Senhor. Traga milagres, Senhor. Este homem que não consegue ouvir direito, este homem que não consegue caminhar direito, Jesus, tira toda dor, traga a cura e nós ministramos toda essa corrente de oração. Ministra neste momento a cura, a libertação, a bênção e a proteção do Senhor. Venha sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada.
nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia.
A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos
que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas
e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse
em Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção.
derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.